Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é segunda-feira, dia 10 de abril. Estamos começando nosso Clima na Semana, programa que gravamos todas as segundas-feiras com a parceria com a Rural Clima. Bom dia, Marco. Tudo bem? Bom dia, meu amigo Alessandro. Bom dia a todos. Muito bem. Depois de um feriado de Páscoa, hoje é o Dia Internacional da Dieta de Chocolate, né? Pois é, né? Agora tem que dar aquela segurada, né? Marco, o Mas que nós temos diga, aí de clima para essa semana aí nas nossas principais regiões produtoras? olha, Alessandro, depois da frente fria que passou aí pelo sul, né, durante o final dessa semana, levando chuvas a vários pontos aí, não só do Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Paraguai, entrou uma massa de ar seca e deixa o tempo bastante sem chuvas, né? Bastante seco aí ao longo dessa semana. Ou ainda hoje pode ter uma outra pancadinha daquelas bem isoladas aí no Rio Grande do Sul, na região sul, mas o tempo segue daqui para frente segue aberto, temperaturas um pouquinho mais baixas, não tão baixas para um bom gaúcho, né? Que já que as mínimas ficam ali na casa dos seus 16 a 18 graus, né? Mas por conta desse sistema de alta pressão que inibe um pouco a formação de chuvas. Porém, a partir de quarta-feira agora, o tempo vira, entra uma nova frente fria pelo sul e leva chuvas muito parecidas com o que aconteceu na semana passada. Além disso, ao longo da semana, essa massa de ar seca, desculpa, que está sobre o sul do Brasil, impulsiona os corredores de umidade para a faixa centro-norte. Então, boa parte no norte da região sudeste, partes do centro-oeste e Mapitobá, incluindo aí o Pará, terão chuvas ao longo dessa semana. Ou seja, as condições estão extremamente boas para as culturas, não só de segunda safra, como milho, algodão e feijão, mas também para as culturas perenes, como café, cana-de-açúcar, laranja, entre outras que nós temos aí. Isso porque está chovendo, tem umidade no solo, mas não temos, não estamos tendo invernadas, o que também favorece os tratos culturais, colheita e tudo mais. Então, de uma certa forma, as condições estão muito boas e essa deve ser a tendência para todo o mês de abril. Ou seja, uma vez por semana, uma frente fria avançando, Alessandro, e provocando chuvas. Primeiro no sul, né, onde a frente passa, e depois se deslocando até as regiões mais centrais e norte do Brasil. Ou Olha, seja, resumindo tudo, se as previsões se confirmarem como estão confirmando, podemos ter uma das maiores safras de milho da história aqui no Brasil, né? Como as safras vêm pontuando muito bem, né? Os analistas aí dos safras vêm pontuando muito bem, podemos ultrapassar a marca de 95 milhões de toneladas no milho. Salvo, se alguma coisa extraordinária acontecer lá no sul, como uma geada. Por enquanto, nada nos radares para se preocupar. Mas temos que ficar de olho, né? Porque é é, um ano realmente um risco um pouco maior. E vira e mexe, os modelos já sinalizam uma massa de ar polar entrando ali no final de maio, início de junho. Ora coloca um pouco ali no finalzinho de maio, ora coloca no início de junho, mas entre os dias 20 de maio e 10 de junho deve ser o período de maior risco, né, para ocorrências de geadas aqui no Brasil. Vai ter geada? Não sei. Qual a intensidade? Muito menos. Mas o fato é que temos que ficar de olho nesse período aí de final de maio e junho, porque vira e mexe os modelos indicam a entrada de uma massa de ar polar. E a gente sabe que basta uma manhã para destruir toda uma safra, né? e vamos torcer. Puxa Que vida, isso não né? aconteça, Eu né? estava eu tava pensando, enquanto tu estava falando aí dessas perspectivas boas,
estava na hora mesmo de ter uma temporada melhor, né? Porque castigou, né? O clima, principalmente aqui no sul, né? Mas Sim. também em outras regiões, as condições adversas aí que a gente teve nos últimos anos foi Assim, ó, se você não, pegar, não Alessandro, adianta nada ter preço se não tem produção, né? foi que eu comentei isso, né? Que meu avô Isso, sempre falava para mim, né? a gente Não, falou, né? não adianta ter preço bom. Meu avô sempre falava, né? Meu avô é da área do café, né? Meu finado avô. E ele sempre falava: olha, meu neto, eu prefiro ter preço baixo e tuia cheia do que tuia vazia e preço alto. Porque É, se você tá com a tuia cheia, né? E no caso dele era café, você tinha como ir fazendo, ia pagando as contas, mas você vê o preço alto e não ter mercadoria para vender, isso eu acho que dá o maior desespero. Mas esse ano não, diferentemente do que foi os últimos 2 anos, onde você teve quebras na soja, teve quebras no milho, em estados diferentes, né? Em regiões diferentes, mas você teve quebras tanto na soja quanto no milho nessas últimas duas safras, tirando essa safra agora, né? Mas nas últimas duas safras, tanto a de 2021 quanto 21-22, você teve grandes quebras. Esse ano nós teremos boas safras na soja, né? Colocando 155 milhões aí em média de toneladas no caso da soja, e uma safra, se tudo conforme andar do jeito que os modelos estão prevendo, acima de 95. Só o Mato Grosso deve colocar algo acima de 45 milhões esse ano, né? café também é uma boa produção, né? Café Esperada está aí. vindo super bem É, também, né? O que me assusta um pouco no café, até 10 dias atrás eu estava na região lá de Guaxupé com a cooperativa lá fazendo. O que me assusta um pouco na área do café são que, como os modelos estão indicando pelo menos uma chuva ali em maio, uma chuva em junho, uma chuva em julho, tal, pelo menos um episódio de chuva, o período seco não vai ser tão grande. Isso pode atrapalhar um pouco a indução floral. A gente sabe que o café, para quem não é da área do café, é da área dos grãos, mas para quem é do café sabe que o café necessita de tanto o café quanto a laranja precisa de um estresse hídrico forte nos meses aí de inverno, como junho, julho, agosto ali. Quanto maior for é. o estresse hídrico, maior será o florescimento em setembro por conta do amadurecimento. Quando você não tem esse estresse hídrico e você tem mesmo que um episódio de chuva por mês, você quebra esse estresse, aí a planta começa a ter o amadurecimento dos botões florais em vários estágios diferentes. Aí quando vem a chuva ali de setembro, você tem várias floradas, porque você tem os botões florais, né, em vários estágios de maturação. Isso, o problema não fica para a safra 23, fica para a safra 24, porque lá na colheita, no meio do ano de 24, você vai ter os grãos, né, do café em vários estágios fenológicos. Então, você está colhendo seco e está colhendo verde, né? Então, ou seja, isso para a qualidade é péssimo, né? É. E agora para Esse negócio de cana-de-açúcar, florada precoce, florada abrindo antes do tempo, e aí vários, né? Realmente várias floradas, não fica uma safra homogênea, como se diz, exatamente. dá uma complicada, sem dúvida Foi o que nenhuma. aconteceu o ano passado. Você teve um estresse hídrico bastante acentuado, né? Isso deu uma condição favorável ao florescimento em setembro e outubro do ano passado, e estamos aí com uma colheita muito boa esse ano. Já, e para cana-de-açúcar, mudando um pouco a cultura, mas essas chuvas, mesmo que uma vez por mês, aí, uma, duas episódios de chuvas por mês, isso favorece o desenvolvimento para o segundo semestre. Então já há uma, uma perspectiva e uma tendência de a gente colocar aí uma safra em torno de 600 milhões de toneladas, um pouco mais, um pouco menos ali, mas em torno de 600 milhões, ou seja, bem maior do que foi ano passado, esse ano, né, assim, né, que foi a safra passada. Ou seja, nós estamos aí, o Brasil tem tudo para ter uma safra gigantesca em todas as culturas esse ano.
Beleza, bom, boas notícias. Vou falar agora dos Estados Unidos. Amanhã a gente tem, entre em safras.com.br, conheça a plataforma, peça uma demonstração gratuita, tem todas as informações sobre o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que será divulgado amanhã. Inclusive, daqui a pouco a gente já vai gravar um vídeo, Marco, pré-USDA, com a expectativa para esse relatório com a nossa equipe de consultores, de analistas. E amanhã de tarde, começo da tarde, tem a divulgação desse relatório de oferta e demanda do departamento. A gente fala nessa gravação de hoje sobre soja, milho e também sobre o trigo. Marco, qual é a previsão que temos para os Estados Unidos? Como é que está a situação para lá? Olha, Alessandro, as melhores possíveis também para lá, porque as temperaturas vêm se elevando gradativamente, né? Então, as temperaturas mínimas que estavam muito frias começam a se aquecer, o que é normal, né? Já que eles estão na primavera, e isso dá uma condição melhor aí para o degelo. Então, aos poucos, o solo vai ficando em condições favoráveis tanto para o seu preparo quanto principalmente para o plantio. Então, o plantio do milho pode ficar aí uma semana, 10 dias atrasados, mas nada que isso comprometa a safra, pelo contrário. E só o fato de você não ter mais a laninha, ou seja, as águas do Pacífico mais quentes do que o normal, isso já vai favorecer chuvas melhores para os Estados Unidos esse ano, principalmente para o meio oeste americano, que é o coração da produção de grãos lá nos Estados Unidos. Então, dificilmente teremos aí um ano com secas severas nos Estados Unidos que possa trazer algum impacto negativo, alguma quebra significativa na produção norte-americana, principalmente no caso da soja e do milho, né? No entanto, assim como é o Brasil, com dimensões continentais, os Estados Unidos é difícil chover bem em todas as regiões. Sempre falta uma chuva aqui, excesso de chuva ali, mas no fundo os modelos sinalizam uma boa safra para 2023-24 nos Estados Unidos. Então, quem está esperando para comercializar seu grão, visando uma possível quebra nos Estados Unidos, comece a rever suas posições aí, porque olha, olhando só o fator clima, lógico que a gente está falando aqui com os especialistas dos especialistas em mercado, que é o Safras. Mas o fato é que, olhando somente o fator clima, isolando todo o restante, Alessandro, eu vejo uma condição extremamente favorável aí para a produção, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. E olhando já um pouquinho para frente, se você me permite, mas só o fato de você não ter mais a laninha e esse aquecimento do Pacífico, isso pode fazer com que as chuvas da primavera cheguem cedo esse ano. Ou seja, podemos ter um plantio dentro da normalidade aqui no Brasil, ou na América do Sul como um todo. Então, isso já traz um fator baixista de novo. Marco, tem que. Esse ano aí está prometendo grandes safras, tanto para cá quanto para lá, né? Então, o povo aí tem que se ligar, porque não dá para contar, ficar esperando uma quebra de safra aqui ou acolá, porque não é Tá assim difícil. que Que se funciona, trabalha, né? né? Não é assim que funciona. E para saber tudo sobre isso do clima, você pode consultar a Rural Clima, com esse agrometeorologista aí, genial, Marco Antônio dos Santos, e em safras.com.br você acompanha todas as informações para poder tomar as melhores decisões na hora de negociar ou comprar o que você precisa dentro do agronegócio. Marco, muito obrigado, viu? Uma boa Eu que semana te, para nós, para eu que te todos. agradeço. Para nós, né? Uma grande semana aí para todos aí. Um abraço a todos aí. Abraço.